Deus, tenho medo de perder a minha essência. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus, mais uma segunda-feira. Vamos esperar nossos irmãos aparecerem aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar esperando aí os nossos irmãos entrarem para estar conosco, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ouvir uma palavra através do evangelista André e também o evangelista Giovanni vai estar ministrando os corações. Com certeza vai ser algo muito proveitoso espiritualmente falando. Se você não perdia. Amém. Pai do Senhor, evangelista André. Pai do Senhor, pastor, como é que está o senhor? Eu estou bem, graças a isso. Apareceu agora. Estamos bem. Você é mais cansado, né? Chegamos agora do trabalho evangelístico. Fizemos um culto abençoado no lar hoje. Tá. Deixa eu publicar aqui, deixa eu publicar. Amém. Você que está chegando, convida alguém para estar ouvindo a palavra de Deus. A Débora está aí, Beatriz, Thelma Rodrigues, minha amiga Thelma Rodrigues. Deus te abençoe, irmã. Quanto tempo. Emanuele está por aí também. E é isso aí. Estamos aqui dispostos a engrandecer o nome do Senhor Jesus mais uma segunda-feira, como sempre fazemos. Após chegar do evangelismo, olha, estou aqui com a camisa ainda do projeto Por Essa Casa Me Ponho de Joelho. Se tiver alguém por aqui nos acompanhando que é de Surubim ou região, nos convida para estar lá na sua casa, orando, deixando a palavra. É o tema do nosso projeto. Por essa casa me ponho de joelho. A gente tem visitado os lares, tem orado pelas famílias, tem levado a palavra toda segunda-feira. O projeto é por essa casa. Deixa eu mostrar para vocês aqui novamente. Essa é a nossa farda. Por essa casa me ponho de joelho, né? Tem um texto bíblico do apóstolo Paulo que é por essa causa me ponho de joelho. Eu peguei esse texto para nomear o nosso projeto. Por essa casa me ponho de joelho. Temos orado, temos levado a palavra nos lares. Amém? Thelma Rodrigues, amém, meu irmão, amigo, Jesus, continue abençoando sua vida e família. Amém, minha irmã. Deus te abençoe também. Prazer tê-la conosco por aqui, viu? Nosso irmão Bernardo também, muito a paz, Senhor, meu irmão. Glória. Nós vamos esperar aí o nosso evangelista André. Ele está aí compartilhando. E nós não vamos fazer muito arrodeios, não. Vamos deixar aquilo que os céus confiou a nós. Uma palavra. Amém? Daqui a pouco também o evangelista Giovanni vai estar aqui também, deixando uma palavra. E aí, André, vamos embora? Bora simbora, pastor! Vai. Graças a Deus, glória! Eita! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa o povo participar. A oportunidade está com o Senhor. Oi, rapaz, meu Deus, meu Deus. Como, Eu queria tanto ouvir hoje, pastor. Deixa eu ouvir lá. como o Senhor, como eu sempre digo, né? Alimente a multidão, entregue tudo, não deixe nada para depois.
Amanhã perto Eu sempre, eu sempre digo ao senhor, se a gente for entregar tudo hoje, amanhã vai ficar sem nada, pastor. Tem que deixar uma reserva. esqueça isso, entregue tudo. Gosto por estar aqui para ouvir Bíblia e o nosso compromisso é muito sério. Entregar a Bíblia. Eu, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Louvo a Deus pela vida de todos que já estão aí. Louvo a Deus pela sua vida, pastor, pelo convite que o senhor tem nos dispensado mais uma vez. E confiança de estarmos aqui falando do amor de Deus, a expressão do amor de Deus. E nos sobreveio um texto ao nosso coração, e eu acredito que vai deixar, a gente não vai ter tempo para adentrar, para adentrar. Só de fora vai Vai passar a hora. gastar o tempo todo. Só lá de fora, só lá de fora. Meu Só Deus. tentando entrar. Um texto rico, um texto gostoso. Muita gente, ao ouvir, ao ler, ao escutar, meditar, se alegra. Olha aí, Luzia Maria botou amém. Cláudia colocou Pai do Senhor Jesus. Manuel Olha, botou entrega tudo. não, a gente não entrega tudo, não. Vai deixar um pouquinho para amanhã. Eu tenho. A gente tem horário, né? A gente tem que ser crítico com horário. A semana passada foi tão gostoso que a gente foi embora e o Instagram foi e fechou. Foi, demorou. É, Espera aí, vou contar eles dois. vou contar eles aqui. Livro de Neemias. Livro de Neemias. Eu vou puxar só um ramo, um galinho do assunto. Esse livro, seu conteúdo, peso, seu conteúdo a gente não consegue. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem nos dispensado sua graça, não é? E a gente pode discorrer um pouquinho só. Quero muito, não. Minha Bíblia não tem Neemias. Rapaz, tem sim. Antes de Esther, antes de Jó, vê lá. Vai ter que ler mais Bíblia, viu? É com conteúdo, viu? Lembra que o tema aí é pregando com conteúdo. Se não ler, não tem conteúdo. Tá com atividade pouca com a Bíblia, porque eu não achei Neemias ainda. Meu Deus. Capítulo 1. E a gente vai fazer uma concordância de versículos aí, uma junção de versículos, para a gente extrair alguma coisa para nós. Neemias quanto? Capítulo 1, versículo 1 e o 4, e a gente vai fazer uma junção com o capítulo 2, o versículo 1 e o 7. Na verdade, são 4 versículos, né? O 1 e o 4 do capítulo 1 e do capítulo 2, o 1 e o 7. Só para a gente tomar base. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois,
no mês de Nissan, capítulo 1, versículo 1, diz Quisleu. Capítulo 2, versículo 1, diz Nissan. No ano 20º do rei Ataxerxes, que estava no posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Graças a Deus, um tema bom, gostoso, abençoador, tema abençoador, onde nós podemos nos deleitar. Quando eu coloco o versículo 1 do capítulo 1 e coloco o versículo 1 do capítulo 2, eu estou marcando tempo, tá? Eu estou marcando tempo. Uma hora ele recebe notícias. Mês de Quisleu, meado de novembro a dezembro. 16 de novembro a 15 de dezembro. Isso aí, mês de Quisleu, tá? No versículo 1 do capítulo 2, 4 meses se passaram. Meado de março a abril. 16 de março a 15 de abril. Isso aí é mês de Nissan. O que é que a gente quer ver só nesse versículo? Teve tempo. Não foi de imediato. Não foi, Jesus, vem cá, e ele vinha. Mesmo assim. Jesus, tu tá vendo não? Ah, ele tá vendo sim. Além dele ver, ele está sondando o meu coração, esquadrinhando o meu interior, a minha alma, para ver como me comporto perante essa situação. O que foi que Neemias recebeu no mês de Quisleu? Que lá no hebraico está Kislev. O que foi que ele recebeu? Mais notícias. Notícias ruins. Notícias péssimas. E como foi que ele se comportou com as notícias ruins? Versículo 4 do capítulo 1. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, não suportei estar de pé, assentei-me, aí, ó, e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando. Não parou ali, não. Não soube, ficou triste no primeiro dia, jejuou no segundo dia que soube e acabou, fez festa no terceiro, não. Desculpa, André, que André sabe de uma coisa hoje, chora hoje e festeja amanhã com outra coisa. E aquilo que fez tristeza ontem, não ora mais, não busca mais. Desculpa, André. Falar de André, é melhor falar de André do que no próximo. Porque André não vai botar processo em André. Né? Eu chorei, assentei, chorei, lamentei, jejuei, orei a Deus. O homem tá brabo hoje. Sai da frente, Satanás. É porque tem coisas que a gente tá tão mimizento. A gente tá tão mimizento, tem gadinho de vó. Que qualquer coisinha e não ora mais, não chora mais, não lamenta mais, não jejua mais,
não clama mais, não fala mais com Deus. Pelo amor de Deus, quem resolve o teu problema é Deus. Quem tem a solução do teu problema é Deus. Quem está pronto para te ajudar é Deus. Para com mimimi, que isso não vai levar para canto nenhum, não. Para de tanta desculpa, justificativas inúteis, fúteis, que não tem significado. Teu problema se resolve lamentando, chorando e conversando com Deus de joelho, jejuando, consagrando. Para de estar, eu estou sem força. Quer que alguém carregue? Quem te carrega é o Espírito Santo. Mas ninguém. Não vai pensar que bota no braço. Para com isso. Tu não é bebê de colo, não. Tu é adulto. Tu é soldado. E aquele que milita não se embaraça. Para com isso. Vem aqui o texto, ó. Tempo e más notícias vêm para tomar postura. O que foi que houve com Neemias? 4 meses passados de lamentação, chorando, jejuando em prol de uma causa. O rei, que não tem nada a ver com a situação, Deus usa quem Ele quer. Conforme a tua fé, a tua dedicação, o teu lamento, como tu fala com Ele, como tu se apresenta a Ele, Ele se apresenta e usa quem Ele quer para te ajudar. Não vai pensar que, não, Deus só vai usar o crente. Deus usa quem Ele quer. Para te favorecer, aí eu entro com a causa. Por causa do choro, por causa da lamentação, por causa do jejum, por causa do clamor e por causa da tua devoção a Ele. Não fica pensando, ninguém é para mim, ninguém chora mais Ele. Para com isso que tu fez Secói. E no Secói tu não aprendeste, não. Para com isso. Eu tenho certeza que professor nenhum de Secói ensinou isso a tu, não. Sede firme. A palavra diz assim, sede firme. Corajoso. Corajoso? O que é corajoso? Eu vi o camarada dizer, vou entregar a tua carne às besta-fera, e o camarada dizer, eu vou em nome de Jesus, vem. Corajoso. É não ter medo da situação, porque maior é aquele que está conosco. Quantas pessoas nos dias de hoje que não podem receber uma má notícia, que não podem receber coisas graves, palavras desafiadoras. Vou desistir porque o diabo está querendo me matar. Faz muito tempo que ele quer te matar. Faz muito tempo que ele quer te matar. Não é de hoje, não. Não se preocupe que não é de hoje, não. Você tem que ser forte e corajoso. Mesmo chorando, mesmo lamentando, sem parar de jejuar. Mas meu organismo não suporta. Não é preciso passar as 24 horas, não. Passa 23h30. Passa 20 horas e meia de jejum. Não. Não aguenta, passa 10 horas e meia. Acabou. Passa 5 horas. O importante é você estar apresentando o teu corpo em sacrifício a Deus em prol desta causa. Deus está, eu disse e falo e vou tentar falar quanto for possível. Deus está pronto para solucionar esse problema. Não tem causa perdida para Deus. Tem André que desiste de orar. Tem André que, no lugar da oração, vai buscar outra coisa. No lugar de conversar com Deus, vai fazer outra coisa. No lugar de se aperfeiçoar na adoração, busca outros atrativos. E quer resposta. Neemias, meu moço, pega o exemplo de Neemias.
Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Ele dizendo, estava triste. Eu estava nesse dia abatido. Quem sabe, conjecturando esse dia, foi o dia que ele mais consagrou. Coração, corpo abatido. Vamos dizer, passado pela angústia dos sepulcros de seus pais, segurança da cidade, algo que entristeceu muito a sua vida, os seus antepassados, e ele se sentiu muito naquele dia. O que foi que, depois de 4 meses, talvez ele nem esperava, ó, numa conjectura normal, talvez ele nem esperava que seria aquele dia. E foi. O senhor pediu a palavra. Barão, e eu queria pontuar uma coisa. Não era que o rei era bonzinho, não. Não era o rei que era bondoso. Não. Presta atenção que eu quero só liberar uma palavra aqui para os irmãos que estão conosco aqui, nos acompanhando nessa live. Olha, preste atenção no que André está ministrando, tá? 4 meses, Neemias orando e jejuando por uma causa. Estamos falando de um ímpio rei, entendeu? Acreditamos, né? Quem nunca pregou, quem nunca ouviu dizer que o rei amava Neemias. Talvez não era nem Neemias, era o serviço dele, né? Mas o que é que o rei tem a ver com a reconstrução dos muros de Jerusalém? Nada, meu amigo. Bom, fazer como bom é Deus. Cada um defende a sua causa e não era a do rei. Aí eu parei, interrompi um pouco o evangelista André, só para pontuar. O rei não é bonzinho, não. Não fique julgando, ele era bonzinho. Olha como ele amava Neemias. Permitiu que Neemias fosse. Deu uma carta de autorização. Ainda mandou madeiras. Não, não é que ele é bonzinho. Aí aqui está a palavra que eu queria que você recebesse em nome de Jesus. É porque a oração de Neemias, o jejum de Neemias, entendeu? Faz com que Deus dê graça a Neemias aos olhos do rei. Entendeu? Para que o rei se comovesse a ajudar. É Deus, irmãos. Não confia na bondade de ninguém, não. O homem é mau na sua essência. Sem Jesus, para de graça. Mas aí Deus atuando, o rei se comove com a tristeza de Neemias. Ô, Neemias, o que é que está acontecendo contigo? Quer que eu diga por que isso? Tá? Não estou fugindo do que o evangelista está pregando, estou só dando uma pimentadazinha mais. Quer que eu diga por que eu defendo isso de verdade? Porque 4 meses ele veio perceber agora. Agora que ele percebe que Neemias está triste. Não, meu irmão. Se não fosse Deus. Neemias ainda hoje estava triste. E o rei não tinha percebido. Entendeu? Então, entenda com isso. Eu vou entregar uma palavra profética. Eu vou só liberar um decreto aqui. Só uma aplicação, né? Uma aplicação. Você que não acredita em a palavra profética, deixa para lá. Uma aplicação aqui para o nosso coração. Entendeu? Não é que alguém será bonzinho com você. É Deus que vai o incomodar para te ajudar. Sabe por quê?
Porque quando Deus quer abençoar alguém, ele coloca pessoas, entendeu? Ele bota pessoas. Pessoas são chaves em nossa vida, que abrem, que gira, que abre portas, que vai impulsionar o teu ministério, impulsionar a tua causa, a tua casa, aquilo que você tem entregado a Deus. Deus vai dar, recebe aí para quem é crente. Você sabe para quem é crente? Crente eu digo no sentido de que só que acredita. Deus vai te dar graça a alguém, ou melhor, vai te dar graça diante de alguém para mover a teu favor. Se você acreditar nessa palavra, continua escutando essa historinha aí, que é bíblico, é de Deus para o teu coração. Era só isso, André. Eu só queria declarar essa palavra sobre os irmãos, que Deus, só para quem acredita e que está orando. Eu não estou falando, eu não sou coach não, tá? Que Deus sabe, que Deus vai fazer, que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai. Tudo isso vai, se andar em obediência, se andar em sinceridade, se viver o que Deus tem para você. Se você abrir mão do pecado e viver o que Deus tem. Aí tudo isso vai acontecer. Entendeu? Eu não sou coach, eu sou pastor. E como pastor, eu tenho que pregar a obediência, entendeu? Ao não ao pecado, para você desfrutar do que Deus tem para você. Então, se você orar, se você jejuar, como está sendo ministrado, Deus vai incomodar alguém. E como a André falou, Deus usa quem quer. Deus disse, Deus chamou Ciro de meu servo. Pronto. Aí dói da cabeça dos religiosos e vai dizer, né, vai dizer se era crente, era que Deus disse que ele era meu servo. Não importa, meu irmão. Agora eu faço que nem a história, né? Quando Deus manda, até o diabo ele obedece. Até o diabo ele vai servir só para te dar a vitória. O segredo é andar em obediência e perseverar na oração. E para de usar as redes sociais para desabafar e dobra o joelho, entra no teu quarto e ora. Eu acabei de chegar de um culto. Deus me incomodava ontem o dia todo, porque hoje é dia de visita nos lares. E eu fazia um culto na casa da irmã. Quando foi de noite no culto, eu resisti. Quando foi de noite, irmão, a gente vai fazer um culto na casa de uma irmã. Eu não vou dizer o nome ainda, porque eu não falei com ela. Quando eu fui falar com ela, depois eu coloco no grupo onde é a casa. Quando eu fui falar com ela depois do culto, aí ela disse assim, irmão, eu já estava orando, eu fiquei com vergonha de pedir ao Senhor, eu estava orando para Deus lhe incomodar, para o Senhor fazer um culto na minha casa. Eu digo, era a senhora ter falado comigo, né? Se eu sou seu pastor, mas a senhora falou com a pessoa certa. Falou com a pessoa certa também. Falou com o pai, entendeu? A importância da gente saber a quem recorrer. Deus incomoda. Deus vai dar graça a você, aos olhos de alguém, para julgar a tua causa, para atender a tua necessidade, para abrir uma porta para você passar. Eu não sei quem Deus vai usar, recebe ou não, mas que Deus vai usar, Deus vai. Se você estiver orando e jejuando, o Deus que fala com um, é Deus que fala com outro, entendeu? O Deus que já te deu a visão, vai levantar alguém e mandar a provisão. Vai, André, entrega o resto. Já falei demais. Amém, pastor. Senhor, a benção. É isso mesmo. É cumprimento de palavras. Se a gente permanecer em constante oração. Sem oração, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ser vencidos, vamos ser corrompidos ou nos corrompermos por falta da oração. É necessário que a gente venha a entender que Neemias, nesses 4 meses, conforme base no que o pastor falou, talvez esse aqui, o último dia, foi o dia X para ele. Era mesmo que ele dissesse, hoje eu não tenho mais. Deus, eu não suporto mais. Chegou o meu limite. E ele estava servindo ao rei.
E o rei percebeu. Por que estás triste? Foi que houve. Isso é a nossa linguagem. Eu não sei nem qual foi a expressão, e nenhuma dos comentários, nenhum dos historiadores divulga as expressões do rei aqui. Mas na nossa interpretação brasileira, como é que você está? O que está acontecendo? Veja que o próprio Neemias ele diz que aquele dia foi o dia da tristeza, da situação. Era mesmo que ele... É hoje. Eu vou jejuar até hoje. Eu vou clamar até hoje. 4 meses. A gente ora 5 minutos, já disse que orou meia hora. A gente ora 2 minutos e já sai para ser 20 minutos orando. Quando olha para o relógio está dizendo não. O ponteiro não está andando assim, não. Está dizendo, não. Só 2 minutos. E ai de Deus se não fizer alguma coisa. Viu? Porque está pegando Deus. Deus agora está sendo mais obrigado a fazer. Uma pausazinha do texto. Uma pausazinha no texto. Deus não é teu empregado, não. Ô André, uma vez uma irmã disse assim para mim, eu vou dar até tal dia. Se Deus não fizer nada, eu vou fazer do meu jeito. Eu só mesmo não faço um negócio desse não, pelo amor de Deus. Mas, rapaz, esse dia eu senti. Viu? No exemplo pessoal, Deus passa daquele dia 2 tantos. Se ela disse daqui a 15 dias, Deus passa ainda mais 45. 2 tantos. Que é para mostrar a ela que é do jeito que ele quer. E ela é quem tem que se render. Aqui, ó. Lá, ó, eu me sentei. Sentei em mim. Eu não suportei. A carga da notícia foi muito forte. Sentei. Chorei. Lamentei. Jejuei, aí eu jejuei. Eu me consagrei para Deus. 4 meses. Veio resposta. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu estou falando de oração. Não estou falando de cheguei Jesus, não. Estou ajoelhado Jesus, não. Não, é oração. Dobrar o joelho e começar a conversar com Deus. E detalhar a sua situação para Deus. E mostrar para Deus que você já não está aguentando mais. É esquecer que nesse quarto aqui da esquerda tem um filho, nesse quarto aqui tem meu pai, minha mãe. É eu e Deus e eu aqui no meu quarto. Entra no teu quarto, tua intimidade. Lugar reservado. E conversa com Deus. Em secreto. Não precisa nem falar. Deus que lê, que escuta, que entende o silêncio vai te responder. Mas sacrifica teu corpo. Apresenta o teu corpo em sacrifício a Deus. Não precisa, eu falei e vou falar novamente, não precisa ser o dia todo. Não precisa ser as 24 horas do dia. Faz conforme o teu organismo suporta, mas faz. Toma o teu remédio pela manhã. Senhor, sem esse remédio eu não vou. Eu tomo meu remédio e, Senhor, eu quero falar contigo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa jejuar, precisa orar, precisa se apresentar a Deus. Não tem mal que suporte um crente que ora. Eita glória. Não tem diabo. O diabo fica às léguas.
no mundo espiritual, querendo saber que tipo de conversa você está tendo com Deus. O que é que você está contando para ele desfazer do jeito dele. Mas é debalde, porque quem ora tem resposta, quem ora tem anjos os guarnecendo, protegendo, livrando, por causa da tua intimidade em oração com Deus. Aqui, ó. Versículo 1 do capítulo 2, tempo. Versículo 7, resposta. Se te há me achado graça, me dá carta para além do rio, aí me dá ainda isso. Ainda teve homens, que a gente não vai ler, teve homens ao serviço, que o rei mandou, teve materiais, que o rei determinou que fosse. Capítulo 4. Vê aí o capítulo 4 aí. Capítulo 4, verso 4. Já me vê aqui que eu estou sem óculos. Meu Deus. Tá. É. Esse é o versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem Não, atacar. é o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. 6:15 diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Tempo. Tempo de oração. Tempo de jejum. Tempo de consagração. Tempo de adoração. Tempo de Deus começar a fazer. E tempo de conclusão. Tempo de conclusão. Mas primeiro, jejum, oração, lamentação e lágrimas. Você quer sentar, folgar, dar suas gargalhadas, que eu não estou dizendo que é errado, e quer resposta, quer conclusão. Deus disse, digo, tornarei a dizer, quando for necessário. Deus está pronto para responder. Como é que você está se apresentando? O que é que você está falando? É para o outro, do outro lado, perceber que você é homem de Deus? É para perceber que aqui não está falando de apresentação. A apresentação é perante Deus. Tem causas que a igreja se comove, vai para cima e ora junto. E tem causa que é você e Deus. Nessa causa que você está enfrentando, nesse deserto onde você está passando, a gente pode te ajudar de longe. Mas quem tem que se apresentar é você. Quem tem que se achegar a Deus é você. Quem tem que jejuar, chorar, sente-se, porque você não vai aguentar. Sente-se, chore, lamente, clame e aguarde a resposta. E não faça conta de dedo. Já vai 10 dias, já vai 15 dias, o tempo é dele. O tempo é dele. Veja que na reconstrução não contou tempo de percurso, não contou de onde ele estava, para onde era o muro, não contou esses tempos, mas contou que na reconstrução durou 51 dias. Você acha que é fácil, é? É fácil obter respostas dos céus? Ter anjos para te ajudar, te guiar, te favorecer nas horas necessárias? Tem que pagar o preço, meu santo. Tem que pagar o preço, minha santa. Não é assim, ó. Não, não, não. Não é varinha mágica que toca e acontece, não. Tem que lamentar, tem que chorar, tem que jejuar, tem que falar,
com a alma, com espírito perante Deus. Pastor, O senhor está pregando contra o imediatismo. Perfeito. Está aqui dentro do texto. E eu queria acrescentar ainda outro algo. Deixa eu ver qual é a palavra que eu vou usar. A desordem, a bagunça, a falta de organização de muitos crentes. Sabe por quê? Em querer realizar um projeto, mas no imediatismo não vai dar certo. Entendeu? Agora, quando eu falo da organização, eu uso também esse texto, sem problema nenhum. Aí, se tiver pregador aí, como eu estou vendo o evangelista Giovanni, que não está conseguindo entrar, né? Aí a gente já pode anotar isso aqui para pregar. Primeiro, o imediatismo. Não deu certo porque quando ele soube a notícia, ele foi orar. E os dias passam, ele orando, orando, orando. Entendeu? E quando eu falo de organização, André, capítulo 2 e o verso 6, o rei vai perguntar a ele, quanto tempo? Eu fui procurar esse versículo porque o senhor falou de tempo, né? Estava falando de tempo. Eu fui procurar esse versículo, se o senhor citou, não vi, eu não lembro, mas aí eu fui procurar aqui, porque o rei perguntou a Neemias, quanto tempo tu precisa para ir lá e voltar? Resolver esse probleminha aí. Né? E o texto não diz qual o tema, qual o tempo que ele pediu, né? Olha aí o verso 6. O finalzinho, ele diz assim, e aprove ao rei enviar-me, deixa eu ver, vamos ler do início, o verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Entendeu? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Não diz o texto qual é o tempo, mas ele disse para o rei um certo tempo. O rei pediu. Então, observe que mais na frente ele vai pedir ao rei cartas, madeiras, o rei vai concedendo. Só que isso me implica dizer, André, o seguinte, que ele está orando, mas ele está assim, ó. Se eu for em tanto tempo, juntar tantas pessoas, deixa eu ver, eu acho que X madeira vai dar para eu fazer, não sei, rapaz. Se eu juntar tantas pessoas, se eu for por tal caminho, é o que eu consigo ver no texto de uma forma implícita, não está exposto no texto isso aí. É só interpretar, entendeu? Por quê? Porque quando o rei autoriza, o rei pergunta quanto tempo e ele dá. Quando o rei autoriza, ele diz assim, mas o senhor não tem como arrumar madeira para mim, não. E o rei dá. Ou seja, Neemias está com o projeto na ponta da língua. Ou do lápis, né? Talvez estava anotado, às vezes estava aqui, ó. Mas quando o rei perguntava, ele era preciso. Entendeu? Ele era preciso. O que é que tu quer dizer com isso? Tá enrolando tanto para dizer o quê, Marcelo? É simples. Ora, mas estuda. Ora, mas se prepara. Ora, mas faz a tua parte. Deus vai fazer a dele, tu faz a tua. Ora, mas esteja atento. Ora, mas bota currículo. Ora, mas junta recurso para abrir essa empresa. Ora, mas honra teus pais. Ora, mas honra a tua liderança. Ora, mas faz a tua parte, meu irmão. Para de se balançar. Tem gente que nem ora. E o outro é espiritual demais, só ora. Orar é muita coisa. Vai adiantar muito o teu trabalho. Agora fica ciente. A Giovanni botou aí, ó. Oração
mais ação, né? Na verdade, foi que até dessa situação passada, né? Oração é a junção de duas palavras, orar e ação, né? Entendeu? Ora, mas tá ali, ó. Eu fico imaginando que enquanto Neemias está orando e está trabalhando, servindo ao rei e também se projetando, porque se uma hora essa oportunidade aparecer, meu amigo, eu estou preparado. E como é que eu finalizo essa minha fala, nesse parágrafo aqui? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando a oportunidade surgir, é tarde demais para se preparar para ela. Vou dizer mais. Se o rei pergunta a Neemias, isso é um pensamento meu, quanto tu precisa? Está aí no texto. E quanto tempo? Está aí no texto. E Neemias ficasse com mais, com que, talvez, meu amigo, ele não sai da fortaleza. Não sai. Ele foi preciso. Por ele ser preciso, foi convicto, passou confiança. O rei disse assim: vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está ensinando aqui, tanto André, como eu estou reforçando, que quando a gente ora, Deus move ao nosso favor. Mas eu vou puxar a você a realidade, sua orelhinha. Não seja espiritual também demais, não, viu? Não há ponto de não fazer nada porque está orando. Faz a tua parte, preguiçoso. Martírio, né? Como o André disse. André, é verdade. Se balança na sua rede e Deus vai mandar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Uma das coisas bem real aqui, bem real. Eu falei de tempo e eu não quero fugir de tempo. Eu vou estar sempre trabalhando com tempo nesse texto. 4 meses. 4 meses. De oração, de jejum, de clamor, de lágrimas. E junto dessas 4 características, trabalhando e servindo bem ao rei. Servindo bem ao rei. Mesmo com lágrimas, mesmo com clamor, mesmo com oração, mesmo com jejum, não parei de exercer minha função ao rei. É o que a gente entende aqui. É trabalho, guerra espiritual e, ao mesmo tempo, servindo bem no material, no humano. O pastor citou uma frase aí, e essa frase, ela mexe. Porque tem gente que só falta as asas para ser anjo, que nunca vai ter. E nunca vai ter asa. Ok? Então, santo que ele se acha. Ele se acha. Mas não lê um texto para pregar, não lê um texto para saudação, não sabe mais o tempo de uma saudação, mistura saudação com palavra. Se dá a oportunidade para ele cantar, ele prega, depois canta, depois prega. O pastor falou de organização. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, 4 meses que jejuei, Neemias, que jejuei, que chorei, que falei com Deus e que servi bem ao rei. Mas teve um dia que Deus mostrou ao rei como é que eu estou. Calma. Não faz conta com Deus, não, que Deus não trabalha na tua ótica, não. O dia de Deus é o dia de Deus. E aprove a Ele que seja hoje o dia de Deus na tua vida. Aprove a Deus que seja hoje o dia dele, dia de Deus na tua vida. Porque para Neemias foi nesse dia.
E ele deixa bem específico aqui, ó. Dia tal, dia tal, dia tal. Eu só peguei por base o mês, porque eu tenho os 4 meses. Não, não, tira essa frase da tua boca. Tira essa frase da tua boca. Tira essa frase do teu vocabulário. Ora por mim, benção, Deus sabe tudo. Para com isso é feio. Para quem ora, isso é péssimo. Isso é desculpas. Isso é prova que não está orando. Se Deus sabe tudo, olha por mim, irmão, estou precisando de oração. Acabou. Aí, para não dizer, Deus sabe tudo. Sabe que tu não ora, que tu não consagra, que tu não jejuma, que tu bate mais boca, que tu... Deus sabe. Que tu fica esperando alguém precisar te chamar, que tu não é trabalhador voluntário, tu não é orelha furada. Vai procurar o que é orelha furada? É. Voluntário. Tá aqui, ó. Neemias era servo do rei, copeiro do rei e ao mesmo tempo voluntário no mundo, no reino espiritual, na obra de Deus. Estou trabalhando para o rei, mas eu estou aqui para trabalhar para a obra. Eu estou aqui, ó, 4 meses que eu venho orando, pedindo a Deus uma oportunidade. E quando ele me der, um abraço. Glória. Não força a porta, não. Ei, força a porta, não. Ora, chora, senta, chora, lamenta e jejuma. Que a porta vai se abrir no tempo dela, no tempo de Deus. E Deus vai usar pessoas que você nem imagina que vai usar. Então, calma. Se é o que você está precisando, Deus sabe. Agora, senta, que em pé tu não vai suportar, chora, lamenta, consagra, não para de falar com Deus e serve bem. Tem nada de... Tá, irmão, estou jejuando, estou santo hoje. Estou cuspindo fogo. Você não é dragão, tá? Você não é da mitologia do dragão. Mas está cuspindo fogo. Então, para com isso. Planta teu joelhinho e procura conversar mais com Deus. Fecha um pouquinho essa boca para fora e abre para Deus. Pois foi Deus que tocou aqui, ó. Ataxerxes. Como o pastor falou antes, não era um corpinho bonzinho, não. Não era uma pessoa caridosa, piedosa, não. Mas Deus usa quem quer. Ok? E Ele dá condições a alguém para te ajudar. Então, continua fazendo. Fazendo, não é sentado, se balançando e esperando, não. É esperar fazendo. Enquanto não chega, enquanto a porta não se abre, enquanto as madeiras não chegam, enquanto a obra não tem início lá, eu estou trabalhando aqui. Glória. Essa história de... pastor, não me escalou mais. Pastor Marcílio não me escalou mais. Enquanto descansa, carrega a pedra. Enquanto descansa, carrega a pedra. Não está fazendo a obra lá? Faz aqui. Ei, tem quanto... Não está na escala, não? Eu só vou para a igreja se for na escala. Calma, mocinho. É voluntário. Eu falei aqui, orelha furada. Então, voluntário. Eu não posso ir para a furna, eu vou para a sede. Ah, eu não estou na sede, eu vou para a furna. Eu vou para o ponto de pregação lá em Surubim. Bateu uma vontade hoje. Ah, não me escalou porque eu não quis. Quem está perdendo é tu. Quem está tendo desvantagem é tu. Que a obra não é minha. A obra não é do pastor Marcílio. A obra não é do pastor Moisés. A obra é de Deus. E quem está sendo um servo não prudente és tu. Pô, se acomodar só faz se mandar. Oração é individual, moço.
é intimidade com Deus, é conversa com Deus. Aqui, ó, eu acredito que era Neemias e sua família, ou parte do povo judeu que abraçou a causa. Abraçou a causa. Ninguém, Deus, vou logo direto, Deus não mandou Neemias ir lá, não. Mas Deus se agradou do posicionamento de Neemias. Entendeu? E aí, ore para que Deus lhe dê sensibilidade para enxergar projetos. Entendeu? Não vai precisar atropelar ninguém. Não vai precisar passar por cima de projeto de ninguém. Não vai precisar mudar curso. Não, eu vou ter que sair da igreja para Deus me abençoar. Não, não. Tem que fazer não sei o que para Deus. Não. Ore que Deus vai te dar sensibilidade, percepção. E você vai começar fazendo algo. E nisso aí Deus fará você prosperar, crescer, avançar. Entendeu? Deus não mandou Neemias, mas ele observou, disse: rapaz, Israel está nessa situação. A minha nação, o meu povo, a menina dos olhos de Deus, eu vou orar e vou ver se eu faço alguma coisa. E quer que eu diga uma coisa? Existe alguma coisa que você possa fazer em prol do reino. E o que você fizer, o reino que não deve nada para ninguém, vai te honrar de uma forma poderosa. Deus não mandou Davi matar o gigante. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Deus não mandou Gideão malhar trigo no lagar. Deus não mandou. Deus não mandou Neemias ir erguer esse muro. Entendeu? Homens de Deus, André, mulheres de Deus, que de fato têm amor e sede de fazer a obra. Ele está onde o pastor está. O pastor está evangelizando, ele está lá. Não precisa de fazer aviso aos irmãos e a André, que nem Deus fez com Pedro, não. Não. Só o pastor vai dizer, vamos. Ele está no meio. Hoje o culto, não tem culto em Lago da Vaca. Ele automaticamente vai para Furnas. Não, mas ninguém mandou, mas ele vai, ele tem sede, ele gosta, ele faz. A essência dele é de adorador, é de servo. Ele vai. Entendeu? Hoje a gente tem que delegar, a gente tem que colocar algumas pessoas na frente, porque se ela não tiver de frente, ela nem vai. Se ela não for convocada, intimada, ela não vai. Enfim, muita burocracia. Mas aí querem cargos, brigam por posição, brigam por cadeiras. E quer que eu diga uma coisa? Tem homens ungindo e Deus passando por longe. Deus só tem compromisso com quem ele levanta, com quem ele chama. E você quer ver alguém que atrai a presença, atrai a chamada, é os disponíveis. Não tem força, não tem força, tá? Não tem força, mas tem coragem. Não estão esperando a capacitação, não sei de quê. Eles já estão fazendo alguma coisa nas suas limitações. E Deus capacitando. Tu só sabe ser pregador se tu for pregar. Aí fica querendo, eu queria ser pregador, queria ser pregador. Não sai do lugar, não estuda, não faz nada. Vá. Mas vá. Às vezes Deus já deu o talento e o cara está esperando o anjo aparecer, dizer, isso que eu te digo, vá, que eu estou com você. E Deus já deu a ordem bastante. Neemias entendeu a necessidade, começou a orar e dizendo, eis-me aqui, meu Senhor. Eis-me aqui, viu?
Se o senhor me der condição, eu vou lá e levanto aquele muro. O senhor puxa cada texto, cada galho, cada ramo, cada vereda que a gente diz misericórdia. Deixa eu mandar logo um alô aqui pro meu amigo, pastor Marcos. Eita, saudade de tocar aquele violão ao pastor Marcos. Ele me abandonou, viu? Nessas lives, ele me abandonou. Nada não, Jesus vai pegar o senhor, viu, pastor Marcos? Fui para São Paulo, não vi ele, tô triste com ele, mas assim mesmo. Eu tô triste com o senhor, pastor Marcos, mas na realidade eu vou fazer. Mas a gente vai fazer a live, que eu quero ver o senhor louvando ao senhor com esse violão aí, viu? Vai, André, entrega o resto, entrega. O senhor tá lembrando aí para entregar um aí. Entrega, entrega. É uma das coisas, Marcílio, que aquele destemido, aquele que toma posição, aquele que pede e sabe o que está pedindo, vai se levantar pessoas contra eles. Sair sem sombra de dúvida. Vai se levantar pessoas contra. Porém, você tem que saber driblar, se desviar dessas pessoas para que haja conclusão. Vão mentir, vão falar mal, vão inventar calúnias, mas você tem que saber se desviar dessas pessoas. Uma vez que você se apresentou disponível, uma vez que você sentou para falar com Deus, uma vez que você orou, chorou, se consagrou, uma vez que você disse a Deus, eu estou aqui, usa-me. Então, calma, porque alguém vai querer te tirar do lugar de ser usado. Chamada não é para frouxo, não. Não. Sambalate, Tobias e Gersen. Quando ele ouviu e viu que Neemias estava ocupado, quis interter Neemias. E o texto diz que Neemias deu resposta, enviou resposta. Não foi. Não foi, enviou resposta. 4 vezes. Eu não sei como é que está a tentação, a sedução para você sair do seu lugar, para você se desviar desse objetivo, para você parar. O inimigo já disse para você que você é inútil, que ninguém liga para você, que você está fazendo o papel de besta. Uma vez que você se disse disponível à obra, assuma a sua palavra. Uma vez que você disse, eis-me aqui, Senhor, usa a mim, então deixe Deus trabalhar. Não tome o papel de Deus na sua própria vida. Seja, vou falar novamente, voluntário. Exerça o papel do voluntariado, porque Deus quer fazer. Deus está pronto para fazer. Cumpra os requisitos para que haja o mover de Deus. Não fique... disseram, pastor, que eu estou fazendo errado. Disseram, pastor, que eu quero ser rei. Disseram, tudo mentira. Você foi focalizado para uma coisa. Então, naquilo que você foi focalizado, vá em frente. Você se determinou a fazer. Então, vá-se embora fazer. Se você não conseguir, vai ter gente para lhe ajudar. Vai ter pessoas para lhe auxiliar. Porém, faça. Amém, pastor? Amém. Vamos orar, finalizando. Deixa eu dar aqui uma pequena explicação. De hoje a 8 a gente está aqui de volta, se Deus permitir. De hoje a 8 é 28 ou é 29, né? 29. A gente ainda volta aqui pregando com conteúdo. Mas a partir da primeira semana, eu vou explicar hoje e semana que vem, né? Para
pode ser que alguém não assista semana que vem. A partir da semana que vem, a partir do 1º de janeiro, esse Instagram vai passar a pertencer Marcílio Fiel. Pastor Marcílio Fiel. PR Marcílio Fiel. Por quê? A gente vai privar a minha conta pessoal, que é Marcílio Fiel, quem não segue, muitos aqui seguem, eu vou privar ela só para a família e as pessoas bem mais próximas, entendeu? Vai ser privado o meu Instagram. Então, o Pregando com Conteúdo, eu só vou mudar a nomenclatura, só vai ter o meu PR Marcílio Fiel, porque vai ser o Instagram que eu posto minhas mensagens, minhas saídas, meus negócios de igreja, essas coisas, entendeu? E a gente vai ficar fazendo as lives por ele, até porque vai ser o fim do Pregando com Conteúdo, né? A nomenclatura. Mas a gente vai, a partir de janeiro, só mudar a nomenclatura. Estou dizendo isso porque pode ser que os irmãos, achei sumiu Pregando Conteúdo e aparecer esse tal de pastor Marcílio Fiel, PR, né? Porque eu vou privatizar Marcílio Fiel e PR Marcílio Fiel fica para aí a gente fazer o nosso trabalho nas igrejas quando a gente sai, na nossa igreja aqui em Lagoa da Vaca, nossas lives, tudo voltado para transmitir mensagens bíblicas, ok? Mas a semana que vem ainda continua, é a última segunda do ano, só se caso não der mesmo, mas está certo que nós vai estar aqui na última live desse ano, para a glória do Senhor Jesus. Infelizmente, nosso evangelista não conseguiu entrar aí, o Vieira, né? Giovanni Vieira, mas fica para uma próxima em nome de Jesus. E a gente vai finalizar aqui com uma oração. Eu vou orar, nosso evangelista André em Petra a bênção, ok? Pai querido, te dou graças. Obrigado, Deus, por esse momento de comunhão entre amigos e irmãos, engrandecendo o teu santo nome, te louvando, falando das tuas maravilhas. Essa palavra, Deus, que ministrada nessa noite, essa palavra que nos confrontou, que nos trouxe a uma realidade chamada não é para frouxo, não é para covardes, é para quem é fraco, mas que tem coragem de deixar Deus usar, Pai. Vai ouvir oposições, vai ouvir críticas, mas quem tem compromisso contigo, o Senhor honra, o Senhor segura na mão, o Senhor nos faz atravessar as dificuldades e chegar no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E eu creio, Pai, que nessa noite vidas foram edificadas com a palavra que foi ministrada. Como eu declarei no teu nome, Jesus, que no nome de Jesus, que pessoas vão receber uma graça tão grande para os olhos de muitos que vão se dispor a ajudá-los. E não é porque esses teus servos são bonzinhos, não, é porque o Senhor decidiu honrá-los, ó Pai. E eu creio que a palavra ministrada, ela não volta vazia, porque eu sei quem foi que colocou no nosso coração. A palavra que foi ministrada foi da Bíblia Sagrada, foi da maior profecia. E nós não estamos aqui para nos engrandecer, estamos para engrandecer o teu santo nome, Pai. Eu creio que o Senhor vai honrar essa palavra, o Senhor vai materializá-la na vida dos teus servos que receberam. E eu creio, Pai, que haverá testemunhos, porque nós não estamos buscando promoções em redes sociais, nós estamos aqui louvando, exaltando, declarando aquele que é maior do que tudo e todos, o nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, abençoa o teu servo André ainda mais, ó Deus, continua capacitando ele para a boa obra, cada um dos teus servos, o evangelista Giovanni, que não conseguiu entrar, enfim, todos que nos assistiam, Pai, todos eles que estão comigo nessa live, possa receber um abraço do amigo Espírito Santo, com refrigério, com renovo, com alívio, com paz na alma, no Espírito. Pai, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Recebam esta bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus e todo aquele que está presente nessa live, hoje e sempre, e todos dizem amém. Glória a Pastor, Deus. Deus abençoe. Estamos aí, próxima segunda-feira. Vamos lá. Em nome de Jesus. Glória. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.